Oi gente, tudo bom? Hoje eu decidi gravar pra vocês um vídeo que na verdade não é exatamente eu ensinando a vocês a fazer uma receita, até porque é uma receita que eu já tentei fazer ela outras vezes, eu fiz umas 3 vezes mais ou menos, e nenhuma dessas vezes saiu 100%. Então eu decidi gravar pra vocês simplesmente eu fazendo essa receita e vamos ver juntos se vai dar certo ou não. E a receita de cookies. Cookies é uma coisa maravilhosa, muito bom, é super viciante e com certeza vocês também vão querer fazer. Porque assim, por mais que eu já tenha feito outras vezes essa receita e não tenha saído 100%, ainda assim ficou muito gostoso. Sério, a massa crua do cookies já é muito gostosa. A grande questão dessas receitas que eu já fiz de cookie é que depois de assados, eles ficam muito gordurosos, porque vai muita manteiga. A manteiga é praticamente a base dessa massa de cookies. Então eu pensei, eu posso pegar uma receita dessas duas e adicionar mais farinha. Então é isso. Já separei 150 gramas de manteiga aqui. A manteiga precisa ser manteiga e precisa também estar em temperatura ambiente. Essa manteiga estava na geladeira, porque eu esqueci de tirar antes. A solução é colocar a manteiga 30 segundinhos no próprio potinho dela mesmo. 30 segundinhos no micro-ondas. Ela fica como se fosse uma pomadinha, sabe? Você vai mexendo nela e tem que deixar ela nessa consistência, sabe? De pomada mesmo. Agora eu vou colocar um ovo, meia xícara de açúcar refinado, meia xícara de açúcar mascavo e uma pitadinha de sal só pra dar um realce no sabor. E agora é só misturar. Precisa misturar até virar um creminho bem homogêneo. A receita pede 2 xícaras de farinha de trigo, mas como eu falei pra vocês, eu vou aumentar a farinha porque meus cookies têm ficado muito oleosos. Então eu acho que o problema é a falta de farinha. Então eu vou colocar 4 xícaras de farinha, mas a receita pede 2 xícaras de farinha. E a gente precisa ir colocando aos poucos e a gente vai mexendo. Eu coloco mais um pouquinho, mistura mais um pouco. E essa é a 4ª xícara de farinha de trigo que eu tô colocando nessa massa. E assim, gente, por mais que não seja uma receita muito difícil de fazer, é bem fácil de fazer na verdade, mas ela pede realmente ingredientes de qualidade, desde o açúcar mascavo, de uma marca boa, principalmente eu acho que a manteiga precisa ser de uma marca ótima, sabe? De preferência aquelas manteigas mais puras que tem só 2 ingredientes, sabe? A minha massa de cookies, pelo menos todas que eu já fiz até agora, nunca ficaram assim tão farinhenta. Eu tô na dúvida se essa receita vai dar certo, de verdade. Não, agora eu acho que eu passei dos limites com a farinha de trigo, gente. Olha só como ela tá farinhenta. Talvez na hora de fazer as bolinhas, ó, ela fique. Porque no final de tudo, ela consegue dar liga por conta da manteiga. Que tem bastante, olha só. Minha mão chega a brilhar de tanta manteiga que tem. Agora a receita pede 1 colher de sopa de fermento desse pra bolo mesmo. Então é mais pra misturar mesmo até o fermento sumir completamente. E eu acho que é isso. Agora o assunto é chocolate. A receita pede 300 gramas de chocolate em gotas. Porém, eu acredito que esse chocolate aqui em barra de 1 quilo vale mais a pena do que comprar gotas. Eu acredito que o chocolate em gotas acaba sendo mais caro. E esse chocolate aqui, gente, é excelente, porque ele é um chocolate mesmo, tá? Não é aquela cobertura fracionada, não. Já parti. E assim, eu gosto de colocar esse chocolate no micro-ondas por uns 30 segundinhos, mais ou menos, pra eles ficarem mais macios pra cortar. Porque se a gente cortar com ele assim, mais durinho, mesmo que ele seja de temperatura ambiente, tá? Ele tava em temperatura ambiente, mas ele acaba soltando uns farelinhos, sabe, de chocolate. E eu não quero isso, porque esses farelinhos vão sumir na massa. Eu quero pedacinhos de chocolate, tipo assim. Então eu vou colocar ele no micro-ondas por 30 segundos, mais ou menos. Coloquei 30 segundinhos no micro-ondas e eu já senti que em cima eles já ficaram um pouquinho mais molinhos, tá? Olha só como ele corta diferente. Eu vou cortar ele aqui em alguns pedaços. E aí é só virar
você vai ter uns pedacinhos de chocolate. Chegou a hora de colocar o chocolate picadinho na nossa massa de cookie. Agora é só dar uma misturadinha. Gente, eu tô na dúvida se essa massa realmente vai dar certo, porque ela tá muito diferente de uma massa convencional, de uma massa normal de cookie, né? Só mistura até o chocolate estiver bem distribuído na massa. E é isso. Pra ser mais rápido, eu vou pegar um pouquinho dessa massa, vou formar uma bolinha, vou levar esse cookie pro freezer durante uns 30, 40 minutos, só pra ele firmar, porque antes de assar o cookie, ele precisa estar geladinho, bem geladinho. E detalhe, gente, é a primeira vez que eu vou assar o cookie na air fryer. Eu também vou assar um cookie, que é o que sobrou da última receita que eu fiz, que é uma receita que eu adicionei uma xícara a mais. Eu achei que daria certo, mas ele continuou oleoso, pra mostrar pra vocês a diferença. Esse cookie aqui é um cookie recheado de Nutella. Então eu vou levar na air fryer por uns 10 minutinhos a 180 graus. Depois de uns 15 minutinhos, mais ou menos, na air fryer, ele ficou assim. Esse é o com Nutella da receita que eu tinha feito, que eu achei que ficou muito oleosa. Esse daqui, ele ficou mais um biscoitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele ficou mais um biscoitinho, mais sequinho. Só que como ficou por dentro, gente, eu não tenho certeza se ficou bom. Tipo assim, dá uma impressão que na air fryer ele não deu tempo de realmente assar. Agora, esse daqui, que é da receita que eu disse que ficou muito oleosa, já não ficou tão oleosa aqui, sabe? Mas essa receita aqui no forno ficou muito oleoso e não fica assim, douradinho, como ficou na air fryer. Então, eu acho que eu descobri uma coisa. Essa receita aqui tá certo. Essa não é exatamente a receita que eu segui. Eu adicionei uma xícara a mais de farinha de trigo. No total foram, então, 3 xícaras. Mas eu acho que esse ficou certinho. Vamos ver como ele ficou no meio. Esse é recheado com Nutella. No caso dessa receita, eu preferi fazer na air fryer. Agora, essa outra receita aqui, que despedaçou toda, ela deve ficar melhor no forno. Bom, gente, foi isso. Eu achei que iria dar mais certo essa receita colocando mais uma xícara de farinha, mas não deu exatamente muito certo, porque eu achei que ficou muito sequinho e quebradiço, não sei. Eu vou deixar essa receita aqui na descrição pra vocês fazerem, porque é muito bom, sério, de verdade, é muito gostoso. E aí testem vocês a própria receita com a quantidade certinha que pede de farinha, porque pode ser que dê certo com vocês, vai saber. Façam da maneira que vocês acharem melhor, mas, sério, vale super a pena. É muito mais gostoso do que aquele de mercado, tá? Muito. Então é isso, gente.